Ora, viva, muitíssimo boa noite e seja bem-vindo ao programa Linha da Frente, hoje quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Permita-me saudar a si que acompanha-nos a partir do Facebook, do YouTube, e se esquecer de quem vê-nos a partir da TV Cabo na posição 353 e também da TMT na posição 17. Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário que estiver a acompanhar o programa Linha da Frente. Para hoje trazemos um tema interessante e pertinente. Vamos falar do consumo de drogas na juventude. Para tal, vamos à apresentação do nosso painel da noite. Começo já consigo, Telma Yolanda. Boa noite, seja bem-vinda ao programa Linha da Frente. Muito boa noite. Agradeço a Deus pelo dom da vida e gostava de saudar os meus colegas do painel, a maravilhosa plateia e a todos os telespectadores que nos acompanham. Em relação ao ponto prévio, Exato. acho que o tema em si já se torna num ponto prévio. Então, vale a pena não me debruçar agora, vou esperar o momento certo. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Benildo Pinto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Saúdo a si, saúdo aos estimados telespectadores, saúdo também os membros que compõem este painel e, obviamente, também a plateia, na qual já tenho estado a desenvolver amizade com muita gente e é um prazer enorme estar aqui nesta casa para falar de um tema extremamente importante e interessante para a reflexão da juventude em relação a ele. Exato. Seu ponto prévio? Meu ponto prévio, por conta também da natureza do tema, fiquei muito a refletir o que é que seria e acabei preferindo usar deste momento para dar uma saudação especial a um amigo cujo nome é Malik Abdul Majid, que muitas vezes tem aparecido em alguns podcasts e também em algumas televisões, expôs publicamente o seu problema em relação ao consumo de drogas e felizmente está há cerca de 4, se não 5 anos sem consumir tais drogas, enfrentando naturalmente todos os desafios do ponto de vista de saúde, que também a decisão que ele tomou, e uma decisão muito positiva, o trouxe. Felizmente tem estado a colher frutos após essa decisão, conseguiu reorganizar a sua vida. Neste momento trabalha numa bomba de combustível e também conseguiu constituir família. Portanto, queria mesmo dar um abraço especial ao Malik Abdul Majid pelo fato de ser um campeão em relação a essa matéria. Não tenho nada combinado com ele, se ele vir isso na televisão vai ficar totalmente admirado, mas também sinto que não o estou a expor porque ele pessoalmente, através desses podcasts já apresentou aquilo que foi o seu problema em relação às drogas. Muito obrigado. Exato. Obrigado, Benildo Pinto, pela sua presença. Alice Antônio, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, plateia, boa noite aos colegas cá do painel. Agradeço pela oportunidade. O meu ponto prévio está relacionado ao uso das redes sociais como ferramenta de comunicação política. Basicamente, todos nós sabemos que as redes sociais ultimamente têm sido muito utilizadas pelos políticos, e não só para a exposição dos seus trabalhos, a exposição daqueles que são os seus ideais para com o povo moçambicano e não só. Esta ferramenta tem sido amplamente utilizada também para comunicar-se com os simpatizantes, comunicar-se também com os membros e trazer aquela interação direta, ganhar também, se calhar, mais membros. Porém, tem que se avaliar também a situação da exposição das informações pessoais e da estrutura e de uma boa estruturação da informação. Exato, obrigado. Marcial Macom, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite aos telespectadores, boa noite aos meus colegas do painel, boa noite à plateia. E é uma honra voltar a estar neste debate. Indo direto ao meu ponto prévio, o meu ponto prévio tem a ver com o novo ministro do Interior que tomou posse ontem. Este ministro
tem um histórico muito interessante e por isso mesmo eu escolhi-lo como ponto prévio, na medida em que há onde se lembrar alguns que o atual ministro do Interior teria sido comandante-geral da PRM no intervalo de 95 a 2001. Exato, exato. No mandato do presidente Chissano, na época. E uma das coisas que fez com que este ministro sumisse, fosse exonerado na época, enquanto comandante geral da PRM, foi o desvio de 200 milhões de meticais pela empresa que ele teria fundado, chamada Chicamba Investimentos. E, no entanto, durante esse período todo, ele sumiu e reapareceu ontem como ministro do Interior. Isto vem provar aquilo que eu tenho sempre dito, que na governação de Moçambique o crime compensa. O crime compensa porque este processo do qual eu me refiro, desde o sumiço, desde a exoneração do ministro, nunca mais ouvimos falar como é que este processo foi encaminhado, qual foi a responsabilização deste senhor que hoje assume a pasta de ministro do Interior. A responsabilidade que ele assume hoje transcende o nível de comandante, onde teria desviado 200 milhões. Hoje tem a maior responsabilidade e falta-nos apenas 1 ano e meio para que o mandato termine. Então penso que é preciso convidar a todos a sermos olheiros do que é que vai ser deste Ministério do Interior, que aliás é conotado como responsável dos raptos no desdobramento da polícia. Me refiro especificamente à PICA Cernic, que está sob a alçada deste ministro. Penso que é preciso trazer este dado para que todos os moçambicanos sejam olheiros a partir de ontem, de hoje até ao fim do mandato, do que é que nos espera no Ministério do Interior. Portanto, na sua opinião, foi uma decisão errada tomada pelo Presidente da República? Na minha decisão, foi uma decisão errada, sim, porque a coisa que fez com que o Ministro do Interior, o atual Ministro do Interior, fosse exonerado na época quando comandante-geral, não foi a público, não chegou a ser explicado, o processo não foi julgado e não sabemos como é que estes valores foram aplicados e se foi revertido a favor do Estado. Exato. No entanto, este senhor volta hoje e assume um cargo de extrema relevância e que tem sob sua alçada a gestão do crime organizado. Então, isto a mim preocupa como jovem, preocupa-me como moçambicano e gostava de convidar a todos para que fôssemos olheiros dos próximos passos, dos desdobramentos que poderão vir das ações do novo ministro. No entanto, gostaria de desejar-lhe bom trabalho e que desse-lhe o desafio de poder reconciliar-se com o comandante-geral, com o comando-geral da PRM, uma vez que há uma ruptura tácita entre a PRM e o Ministério. Exato. Muitíssimo obrigado, Marcial. Vamos gerir aqui o tempo. Havendo algum ponto prévio aí na plateia, este momento, temos aí o microfone. Alguém queira deixar algum ponto prévio? Exato. Inocêncio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores em casa. Liga o microfone, Inocêncio. Boa noite a todos os meus pares aqui, boa noite aos telespectadores aí em casa. O meu ponto prévio tem a ver com o comandante Bernardino, que patenteou seu filho sem assim condições para tal, sair de uma patente e subir para mais de 5 patentes. E para ele vem nos provar que existe um nepotismo acima da média na polícia. Então, nós temos uma polícia que não é capaz de poder responder por causa de toda esta situação, de toda esta conjuntura de fatos que nos é trazida aqui. Só para também acrescentar no que o companheiro aí dizia, que alguém que lesou a pátria e é devolvido agora como herói. Exato. Obrigado, Inocêncio Manique. Há mais alguém queira falar aí na plateia?
Acho que não. Vamos agora ao debate. Começo já consigo, Alice António. No nosso país, nos tempos atuais, há muitos jovens a entrarem no mundo do consumo das drogas. Quais devem ser as causas que fazem com que esses jovens entrem no mundo da perdição? Primeiramente, eu acredito que seja o desemprego. Isto leva ao consumo de drogas. Por que o desemprego? Bem, primeiramente, o jovem, quando entra no mundo das drogas, se não entra com a visão de ser consumidor, entra com a visão de ser o fornecedor das drogas. E nesse processo de fornecimento das drogas, se calhar ele acaba tendo um contato direto com as drogas e aproveita-se desse momento para experimentar. Ok. Já sabemos, né, que as drogas são aliciantes e geram dependência e acaba alimentando o vício. Também está associado a influências, alguns têm influências familiares, outros são influências mais por amigos e, se calhar, na questão de enquadramento social. Se você está conectado a um grupo social de pessoas que fumam, geralmente você também vai querer encaixar-se para que não te achem matreco, como quem diz. Exato. Não acredito que sejam essas as causas, as principais causas. Tem outras sim, mas acredito que essas sejam as principais causas que levam o jovem a entrar neste mundo das drogas. Certo. Telma, volto a si, não deixou ponto prévio, quis desenvolver já no tema. Na sua opinião, quais são as causas que levam esses jovens a consumirem as drogas? As causas do consumo das drogas em Moçambique estão ramificadas. Digo isso porque não seria uma única causa. Ok. É uma questão estrutural, uma questão conjuntural, uma questão política. Em tempos, já tivemos várias reportagens sobre barões de tráficos de drogas a nível da política. Já se encontrou várias fabriquetas de drogas e é incrível que quando se reporta esse tipo de situação, nós não temos o desfecho de como terminou aquele processo daquela fabriqueta de drogas que foi encontrada. O que quer dizer com essas palavras? Com essas palavras, queria dizer que a questão de tráfico de droga ou há uma negligência política ou há impunidade no país. É fácil punir quem está a fumar suruma e o grande fabricador de drogas. Nós não sabemos qual é o fim. Geralmente acompanhamos que foi detido fulano, mas nunca acompanhamos o julgamento, não sabemos como é que terminam os processos. Então, para mim, também tem essa questão de que o governo, em parte, que tem que zelar pelo povo, não está a fazer o devido trabalho para poder eliminar este contrabando, este abuso do uso das drogas. Não é só no seio da camada jovem, é uma questão de todo o país e de todas as faixas etárias, porque acabam indicando a camada jovem, porque sabem que o jovem é na juventude em que as pessoas têm tendência de experimentar quase tudo. Exato. Mas não é uma questão que está relacionada somente ao jovem. E está associada a vários fatores, porque também tem a questão de influência familiar, tem a questão de cultura. Por exemplo, os jazz. Para eles é uma cultura, tem uma certa droga que para eles é normal. Então, isso já é uma questão de cultura. Também tem a questão de má influência, tem a questão da educação no seio da família. E são várias questões que podem se associar à questão das drogas. Há 2 meses atrás, se não um mês, se eu não estiver enganada, me compadeci tanto por uma situação de uma menina, por acaso com a ajuda de um jovem que tentou ajudar a miúda. Eu vi a reportagem, entrei em contato com ele, Genial, uma outra televisão. Falei com o Genial para tentar aproximar e saber como poderia ajudar a moça, se teríamos como levar a ela a um centro de reabilitação, porque
em certo momento ela chegou a mostrar interesse de Ok. sair do mundo das drogas, chegou a manifestar que estava disponível para qualquer tipo de apoio. E organizei-me com uma amiga, aproximamos, demos o devido apoio, porque ela é muito nova, mas é mãe, numa situação de drogada, viciada e que encontrava-se na rua, deixou de estudar. Tantas pessoas se aproximaram para tentar ajudar a moça, mas o que acontece é que o mundo das drogas é um mundo muito complexo para sair. E eu chego a dizer isso porque a moça chegou a ser internada, mas infelizmente, não sei se era por questão da greve que existia no hospital, a miúda só ficou 2 dias no hospital. Já se viu aonde? Uma desintoxicação de 2 dias. Será que é interesse dar alta uma pessoa viciada há anos em 2 dias e acharmos isso normal? A miúda voltou, está no mundo das drogas de novo. Todo o esforço que fizemos foi abaixo. Exato. E eu não posso culpar a ela só, porque pelo menos tivemos a chance de ter a ela a se entregar e foi internada e o hospital lhe libera uma pessoa drogada. Exato. É mais ou menos por aí. É um assunto muito preocupado. Benildo Pinto, é jovem. O que lhe aparece na sua mente quando tem visto os outros jovens na rua a divertirem-se consumindo as drogas? Não sei se consomem ou não, mas o que lhe aparece na mente quando vê os outros jovens já consumirem as drogas? Muito bem. Apesar de não ter colocado a questão, vale referir que não consumo álcool, não consumo droga. Por conta de decisão pessoal e também por conta de religião. Exato. Em relação à questão que me coloca sobre o assunto do consumo de álcool e droga, vale tentar perceber mais ou menos como funciona a sociedade. Ela tem estratos sociais, ou se quisermos usar segmentos sociais. E cada agrupamento ele é constituído ou se constrói através da assunção de normas, regras e valores. A minha colega aqui do painel tentou trazer essa componente de grupos e de influências, exatamente do ponto de vista teórico, fala-se da questão de consciência grupal. Quer dizer que se eu me insiro num determinado grupo social, há um conjunto de normas, regras, valores, posturas, condutas que nós vamos assumindo e adotando. E, portanto, o desejo de afirmação social ou de pertença a um determinado grupo passa também pelo assumir de todas aquelas práticas que fazem parte do cotidiano desses determinados grupos. Daí a questão de nós dizermos, mas em casa dele não são assim. É porque ele associou-se a um determinado grupo social e para, efetivamente, se afirmar e pertencer àquele grupo, adotou todo o conjunto de atividades e ações que o tal grupo pratica. Daí que há uma espécie de escalonamento naquilo que é o consumo. Começa de pequeno, doses pequenas e vai evoluindo. E dentro desses grupos também há ramificações. Nós, a título de exemplo, alguém pode iniciar, por exemplo, com um grupo que consome álcool e dentro daquele grupo encontrar uma ramificação para consumo de drogas, assim sucessivamente, e drogas mais ou menos consideradas leves, como cannabis sativa, mas também naquele grupo vai encontrar alguém que tem uma outra ramificação com outros grupos. Portanto, assim também ocorre a escala e o crescimento, se assim podemos dizer, naquilo que é o consumo. Exato. Mas acho que uma questão importante para refletir é por que que isso ocorre. Ocorre porque a sociedade ela não é unívoca em termos de normas e valores. Há esses estratos, há esses diferentes grupos. Harold Baker faz uma reflexão muito interessante sobre isso. Eu posso não consumir álcool e droga e efetivamente não consumo. Entretanto, aquele que consome, que nós até podemos olhar com preocupação, tem a prerrogativa de olhar com preocupação para eu que consumo. Aquilo que a colega esteve aqui a dizer, se eu não consumo, sou matreco. Portanto, para eles, eu é que sou outsider, porque eles
se incorporaram num conjunto de valores que justificam e defendem que o consumo de drogas e de álcool é o padrão. Exato. E aquele que não consome é que está fora do padrão. Portanto, é importante refletir sobre isso e também, daí, do ponto de vista de intervenção, para a mudança dessa realidade, a partir dessa base, pode ser muito interessante. Exato. Marcelo Macom, o Benildo coloca uma questão pertinente. Ele pergunta, por que os jovens consomem as drogas? Na sua opinião, que análise faz deste assunto? Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Eu gosto de uma boa cerveja. Eu gosto de uma boa cerveja. Gosta de uma boa cerveja? Gosto de uma boa cerveja. E por isso, vou começar a trazer essa reflexão a partir de 3 perspectivas. Estamos a caminho de final de semana. Exatamente. O problema das drogas ele pode ser analisado em 3 perspectivas. Primeiro, é a partir pode ser olhado numa perspectiva de problema de saúde pública. Ok. É um problema de saúde pública na medida em que se expande de tal maneira que vai contaminando o quadro social e isso deságua na necessidade de uma intervenção dos agentes de saúde. Nessa perspectiva, podemos olhar o consumo das drogas como um problema de saúde pública e pela facilidade que o consumo das drogas tem de se propalar, de se expandir, também pode ser um viés pelo qual podemos fazer um recorte. Mas de onde é que vem essa droga? Esse é outro ponto que eu queria trazer, até tinha colocado como terceiro ponto de análise. Exato. Geralmente, eu sou machangana. Na época das mangas, quando nós íamos lá para casa, em casa do meu avô, nós arrancávamos as mangas e comíamos todas elas. Quando há abundância de algo, as pessoas facilmente têm acesso a elas e consomem facilmente. O problema da droga em Moçambique é a abundância dela, o que torna ela tão acessível. Portanto, há muita droga a circular neste país. Há muita droga a circular neste país. Ok. Há muita droga e isso transforma a droga não em uma coisa perigosa. Vale lembrar que ainda no final do ano passado, a maior quantidade de cocaína que foi apreendida no Rio de Janeiro tinha destino em Moçambique. Na história da apreensão da cocaína do Brasil, o destino daquela droga vinha para Moçambique. Então, esta abundância, ora, podemos aqui discutir se ela iria ser consumida internamente ou porque Moçambique é corredor, isso é outra coisa. Mas o fato é que esta abundância vinha para Moçambique. E isto permite com que as pessoas que estão ao redor, os jovens, que são uma sociedade, estão dentro de uma condição vulnerável socialmente, pelo fato de estar aliado a esta camada à falta de emprego, à falta de uma educação de qualidade, habitação, a frustração, também como um problema patológico, leva a que as pessoas adiram a estes vícios. Então, há aqui um conjunto de fatores sociais que propiciam o crescimento de uma patologia, de uma doença, nesse caso, que seria a frustração, a ansiedade, Exato. O desespero, e as pessoas acabam recorrendo ao álcool e outras drogas para tentar controlar a sua situação. No entanto, não devemos ignorar que estamos aqui a discutir o consumo final. Há aqui uma indústria da qual a gente deve discuti-la, porque quando nós tentamos discutir só o consumidor, nos isentamos de pensar o problema como macro. Exato. O problema macro, como é que esta droga, esta quantidade de droga chega ao consumidor. Chega ao consumidor. Exato. Quem é o produtor, quem é o dono. Pegar alguém porque tem uma boia de suruma, cannabis, não é nada. Nunca podemos julgar, estamos a julgar um cidadão pacato. No entanto, o produtor daquilo, o milionário daquilo,
está a circular na cidade com as grandes máquinas. Existem cidadãos moçambicanos que são produtores de droga aqui em Moçambique? Existem. Aliás, Afirma categoricamente. existem sim. Aliás, a imprensa já nos mostrou várias vezes isso. Já vimos a polícia da República de Moçambique a ir desmantelar uma machamba de cannabis. Já vimos aqui fábricas, acho que foi na Matola, se não estou em erro. Matola, sim. Matola, Sim. a irem lá, a irem desmantelar um cartel de produção. Inclusive, também já vimos situações de membros sêniores, quadros da Assembleia da República, sendo denunciados e sendo comprovados que estavam envolvidos em produção ou negócio do tráfico. Exato. Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua opinião. Vamos já para a plateia para poder colher alguns pronunciamentos relativamente à questão que estamos aqui a discutir. Boa noite, seja bem-vindo, irmão. Boa noite. Meu nome é Walter Mabunda. Primeiro, parabenizar pelo tema. E drogas é todo tipo de organismo na qual consumido adultera o organismo. Já agora, uma forma como brincadeira, qual é a droga que mais adora? Qual a droga que mais adoro? Eu sou artista social, eu não posso falar assim. Exato. Ok, pode seguir com o seu fim de pensamento. Certo. É assim, existem vários tipos de drogas na qual podemos nós mencionar e sem tirar valor do álcool. O álcool também pertence ao grupo das drogas. Exato. É assim, as drogas são é um fator muito preocupante na sociedade, porque a droga, alterando o psico ou comportamento, pode prejudicar a sociedade, principalmente a camada jovem, porque a camada jovem é a camada mais vulnerável. Essa camada jovem é a camada em que quer experimentar tudo e quando acaba experimentando tudo, acaba encontrando-se com as drogas e as drogas desorientam esse indivíduo socialmente. Exato. Muitíssimo obrigado, Mabunda. Há mais uma pessoa aí. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Aqui fala Saída Bílio. Sim, com relação ao tema, dizer que drogas definimos como toda substância que consumido altera o funcionamento normal do organismo. Então, elas podem ser lícitas, assim como não lícitas e ilícitas, né? Então, no meu ponto de vista, acho que toda droga, não é? Ela deve ser consumida no seu nível adequado, recomendado. Ok. Por que eu digo isso? Porque o próprio comprimido que nós consumimos, que somos receitados no hospital, é droga, não é? Então, quando o que leva realmente as pessoas a consumirem aquela droga ilícita, né? Há vários fatores que podemos mencionar aqui. É que o homem em si precisa sempre de socializar-se com as outras pessoas. Então, quando, por exemplo, uma pessoa tímida, quando não consegue socializar-se, vai se afugentar aonde? Nas drogas. E porque ele não tem essa capacidade de socialização, ele vai consumir as drogas de forma não controlada, não é? Porque ele quer se afugentar lá, quer estar mais sozinho, então ele não vai conseguir se controlar. Então, o que é preciso para nós tentarmos reverter essas situações? Muito mais nas escolas. Os professores, os pais encarregados, o governo, têm um papel fundamental, assim como as mídias, têm um papel fundamental na educação sobre o consumo das drogas. Eu acho que quanto mais criamos ocupação aos jovens, aos adolescentes, melhor vamos nos distanciar, não é? Me refiro, por exemplo,
nos convívios escolares, culturais, é normal alguém consumir droga, cerveja, fumar cigarro, não é? É normal, não é? É ambiente certo, de forma controlada, para não prejudicar as outras pessoas. Porque temos aqui jovens que consomem e não conseguem se controlar, tornam-se agressivos, porque viu o amigo aí a abraçar a namorada, então não vai saber se controlar. Então, são esses fatores que, quando alguém não tem uma educação própria, não é? Os pais não conseguiram educar essa criança sobre esse tipo de matéria, não vai conseguir suportar. Obrigado. Exato, muitíssimo obrigado. Oh, não sei se tem a palavra Inocêncio. Sim, para dizer que nós estamos num país ou numa sociedade onde loucos guiam loucos, então não podemos nos esquecer. Pronunciamento de certos indivíduos já nos mostram que são os maiores produtores de droga e a consomem. Então, não é fácil no meio da sociedade na qual nos encontramos nela vir abordar temas do gênero e trazer soluções enquanto há pessoas que ficam ricas desgraçando as outras. Nós estamos no meio de uma sociedade que sabe se dizer o que se pode fazer para extinguir esta situação. Mas o que acontece é que esta mesma droga mete rios e rios de dinheiro. Tivemos a situação do fuminho recentemente, digo há anos atrás, onde recebeu um alvará de soltura na madrugada. O juiz estava a dormir. Alguém, fuminho financiava alguém. Então, nós estamos na atual Babilônia. É o que na verdade está a acontecer. Quem mete a droga, quem produz a droga neste país? Tivemos uma situação também há anos atrás, eu assistia porque no trabalho onde eu estava era fácil lidar com essas informações todas, para dizer o quê? Grandes empresários deste país, que se este país fosse justo de verdade, eu sairia aqui a dizer fulano de X, fulano de Y, fulano de Y, porque eu conheço as pessoas. Produz-se muita droga, principalmente na zona da Matola. Matola é um dos celeiros de produção de droga. Vamos deixar Cabo Delgado, deixar, não sei isto, deixar aqui. Este país, na mais pura verdade, e Azaghai não mentiu quando disse que o motor deste país funciona a cocaína. É a mais pura verdade. Líderes deste país aqui são narcotraficantes. Parece que há pessoas que têm mais acesso à cocaína ou à droga do que comida, não é? Alimentação não é diária. Acesso como tal. É quem traz a droga. E neste país aqui é mais fácil circular a droga do que tu circulares com um saco de arroz. A polícia pode te parar com um saco de arroz. E outra coisa, quando, eu te afirmo categoricamente, quando prendem um tipo com 2 quilos de cocaína, fica a saber que no mesmo sítio estão a passar mais de 1000 toneladas de cocaína. Então, não é um problema fácil de resolver. Não é um problema nada fácil. O que vai acontecer? Vão se criar psicodependentes, porque a droga é uma alucinose e também tem outros fatores que trazem as pessoas a envolver-se na droga, que são fatores espirituais. Então, é uma conjuntura de fatos. Exato. Muitíssimo obrigado, Inocêncio. Telma, é um assunto preocupante. Como é que... quero falar, não é? Sim. Exato. Queria que o Inocêncio acaba de me fazer recordar uma parte em que a Telma Yolanda esteve aqui. Foi uma questão, na verdade. O internamento de psicodependente é diferente do internamento de um paciente que padeça de outro tipo de doenças. Para poder reabilitar um psicodependente, é importante que o próprio psicodependente queira a reabilitação.
não se prende o psicodependente. Talvez seria a questão da alta que foi dada à jovem, em que eu também estive a dar assistência à jovem. Ela não queria largar o vício. Então, como profissional do apoio psicossocial, não tem como insistir alguém que não queira largar o vício. Exato. Então, talvez pode estar um pouco inteirada sobre o assunto. Exato. Telma, recentemente na Assembleia da República foi divulgado que há um deputado que tem fornecido ou tem metido a droga no nosso país. Como é que recebeu esta informação, tendo em conta que a mesma droga está a matar vários jovens, está a fazer com que várias crianças, até adolescentes, percam o seu destino, o seu foco para o futuro? Como é que analisou este assunto? Bem, primeiro achei uma situação muito triste e controversa, porque nós olhamos para os deputados ou membros da Assembleia da República como guardiãos do povo. Então, se eles são guardiãos do povo e eles são conotados como grandes traficantes de droga, nós ficamos preocupados. Preocupados por quê? Porque, primeiro, na qualidade de serventes do povo e guardiãos do povo, eles é que poderiam ajudar o povo a combater os traumas que levam as pessoas às drogas. Porque nós temos que perceber uma coisa, nem todos vão às drogas porque acordou simplesmente e achou que deve fumar. Mas as pessoas acabam ficando traumatizadas por algumas situações que elas têm passado. Nós falamos aqui sempre de falta de emprego, falamos de péssimas condições de educação, falamos de pobreza extrema. A pessoa acorda, não sabe o que comer, não tem dinheiro para levar, não tem dinheiro para dar à criança para ir à escola, não tem condições mínimas para sobreviver. E o que acontece? Geralmente em psicanálise, pessoas deprimidas ou pessoas com ansiedade, que têm essas doenças psicológicas, elas têm uma tendência de aliviar, de certa forma, aquela frustração que elas têm. Então, alguns refugiam-se nas drogas como uma forma de alívio. Alguns, até quando não suportam a dor da depressão, matam-se. E se aquele que devia ajudar o cidadão a sair desta situação é conotado como fornecedor. Exato. Qual é a seriedade do Estado? Bem, eu não posso falar categoricamente porque eu não tenho provas, não peguei a ele. Mas se alguém denunciou e diz que tem provas, era bom que os processos fossem até o fim. Porque o que acontece é que os processos são interrompidos. Exato. É o que eu acabei de dizer anteriormente. Fala-se, depois hibernam-se os assuntos. Não tem fim, não tem julgamento, não tem nada. Exato. Mas é fácil prender um de cannabis sativa. Benildo, há esforços ou não do governo para acabar com este problema? Eu até ia começar com uma espécie de apelo, porque eu acredito que o mais importante hoje, antes mesmo de ir para essa questão, é refletirmos sobre o jovem consumo de álcool. Obviamente que consumo de álcool e droga. Obviamente que agora podemos estar a discutir a componente de disponibilidade desses produtos, se assim podemos dizer, e relacionar, por exemplo, a abundância que aqui tentou-se trazer como fator determinante e depois cruzarem com outros fatores. Mas é importante termos uma capacidade de ir muito a fundo sobre esse fenómeno, que é para perceber as causas, as dinâmicas e etc. E para mim o meu grande esforço é fazer uma espécie de desconstrução de alguns conceitos, de algumas abordagens, não que não sejam lícitas trazerem essas abordagens aqui, mas é importante irmos mais a fundo para descobrirmos a raiz do problema. Exato, vamos avançar. Se nós olharmos, por exemplo, para o consumo abusivo de álcool e drogas,
numa vertente, por exemplo, de falta de ocupação ou de falta de emprego, em algum momento estamos a ser reducionistas e simplistas e a ter análises que não permitem ir a fundo dessa questão. Porque estaríamos a dizer, sob o ponto de vista de silogismo, que quem é ocupado e quem tem emprego não consome de forma abusiva droga, e não é verdade. Se formos a ver e fazer uma estatística, sairmos com o documento, vermos quem fica nas noites consumindo álcool e drogas, vamos ver que a maioria deles são empregados, têm boas condições financeiras, porque na maioria dos casos precisa de dinheiro, andam de viaturas, portanto, é muito reducionista querer atribuir o consumo abusivo de álcool e drogas ao segmento que tem falta de emprego e desocupação. E na sua opinião, quais seriam as causas? Aliás, muitas das vezes tenta-se trazer uma narrativa em relação aos jovens, a dizer, por exemplo, relacionado com os campos, eu sou a favor da liberalização dos campos de futebol para a prática de desporto, mas o argumento de que isso desvia os jovens de álcool e drogas não é verdade. Eu fui praticante de desporto, já vi muitos jovens já se a perder dentro do desporto em relação a álcool e droga. Portanto, é importante percebermos isso. E para mim, o argumento de formação de grupos sociais e de questão de afirmação é muito importante. E aquilo que alguns autores chamaram de subculturas. Nós temos dentro da sociedade-mãe subculturas e que dentro dessas subculturas o consumo de álcool e drogas é normal, é padrão. É desejável pela sociedade? Não. Como intervir no sentido de desconstruir essas subculturas já existentes e fazer construção substituta, se assim podemos dizer, desses padrões que já foram estabelecidos, porque estão estabelecidos. Sexta-feira, há pessoas que sabem, daqui a pouco, 15 horas ou 13, já largou o setor de trabalho, vai aos locais, onde fazem esse consumo. Como desconstruir isso? Eu vou dar um exemplo de alguma prática que consegui perceber que é feita, por exemplo, na Índia, que é uma espécie de substituição. E essa substituição faz-se num processo de socialização e mostrar quais são as vantagens. Há um projeto que rola ali, que faz a substituição, por exemplo, do álcool e trazem todas as componentes dos malefícios que o próprio álcool traz e depois traz atividades substitutas que em algum momento as pessoas podem se identificar e fazer essa transformação da mentalidade, do agrupamento, da sociabilidade em relação ao álcool e droga e substituir. Eu penso que a grande reflexão que devemos trazer, e é a nossa responsabilidade aqui, é de como fazer ações estratégicas para desconstruir esses agrupamentos já feitos, porque se formos a ver no nível que estamos a querer relacionar, no sentido de malefícios que o álcool e a droga trazem, para mim a grande atividade seria essa desconstrução dos grupos sociais que se estabeleceram. Exato. E que olham para o consumo de álcool e droga de forma abusiva como normal. E até tem alguns conceitos. Nada se faz por acaso. Quando algo chega a ponto de ter conceitos bem estabelecidos. Um exemplo simples. O termo pico tira-se com pico. O que é que significa? É uma justificação plausível dentro de um agrupamento social estabelecido que impele as pessoas, depois do consumo de álcool ou estupefacientes, dia seguinte fazerem a renovação. Tem um outro termo também, retocar maquiagem, que eu ouço assim entre fumadores de cannabis sativa. Retocar maquiagem quer dizer quando o efeito está a baixar, então tem que consumir de novo. Portanto, existem grupos formados e têm conceitos, têm valores, têm normas que eles defendem com vivacidade. É importante, no caso de haver necessidade de se intervir sobre essas coisas, trabalhar no sentido de desconstruir esses conceitos e fazer a substituição com outros valores que a sociedade pretende incutir aos seus indivíduos e aos seus jovens. Exato. Muitíssimo obrigado. Alice, qual deve ser o papel da família e da sociedade para ajudar este tóxico dependente a sair do consumo das drogas? Como disse aqui o colega, nós temos que olhar para essas camadas, esses grupos sociais que vê isso como algo normal, e a família deve ajudar deve ajudar o jovem ou adolescente
no modo de tirar aquele pensamento que ele tem acerca do assunto, pensando que é algo normal. A família tem que conversar de forma respeitosa, porque se um indivíduo consome drogas, claramente que em algum momento não estará sob seu juízo normal. Então, devem ter a capacidade, ter a paciência de conversar com o jovem, conversar com o adolescente, explicar, apoiar e dar a entender que o caminho que está a seguir não é um caminho favorável para ele. Como jovem ainda, não digo que as pessoas das outras faixas etárias devam normalizar, mas como jovem ainda tem uma estrutura ou ainda tem responsabilidades na sociedade que ainda terá que assumir. Portanto, caso consuma isso ainda cedo, caso tenha essa mentalidade de adotar esse costume ainda jovem, mais tarde dificilmente conseguirá construir a sua própria dependência. Exato. Financeira, quer social e por aí vai. Independência sim. É basicamente isso que como família deve se fazer e como sociedade também devemos ajudar, promovendo, se calhar, programas ou formações que venham a elucidar o jovem de forma interativa, para que ele possa afastar-se dessas situações que lhe são colocadas. O desporto é uma das formas, a educação também é uma das formas, e acredito que se nos focarmos em montar um projeto, ou nos focarmos em montar programas ou formações que possam ajudar os jovens, conseguiremos retirar uma boa porcentagem de jovens no mundo das drogas. Exato. Marcial, há certas doenças que em tempos passados, não aconteciam para a juventude, mas a maior parte dos jovens hoje reclamam, por exemplo, da ejaculação precoce, e no hospital tem se associado com o alto, o elevado índice de consumo de drogas, de álcool e tal. Quais são as consequências? Quais são os problemas que a juventude pode vir a ter ao consumir excessivamente as drogas? Bom, você trouxe um exemplo interessante, mas eu vou pegar a ele. Exato. Depois vou desconstruindo um conjunto de coisas. Você trouxe a ideia de ejaculação precoce. Exato. No seio da juventude por consequência do consumo do álcool. Mas eu penso que é pior ainda. A ejaculação precoce, quando se refere a uma ejaculação verbal, quando nos apresentamos com argumentos que são produtos de uma ejaculação precoce sem a devida profundidade. Ora, vejamos. O meu colega aqui esteve a dizer há pouco tempo que os desocupados, não é verdade que os desocupados têm muito tempo para consumir a bebida, mas ele mesmo foi quem disse há pouco tempo que quando dá 15h30 as pessoas saem para beber. Significa que estas pessoas têm um tempo de trabalho e depois têm um tempo que vão beber, em detrimento daquele que acorda de manhã e não faz nada. Exato. Essa pessoa tem um tempo inteiro para beber. Ora, o teu argumento esbaja numa ejaculação precoce não refletida antes. Continuando. Fez uma questão bem interessante aqui do envolvimento dos deputados no narcotráfico. Exato. Eu nem fiquei preocupado com isso, na verdade. Não me assustou aquilo, como a Thelma disse, porque para quem conhece o mundo da política, há de perceber que, por exemplo, os grandes narcotraficantes sempre se envolvem na política. Estão sempre envolvidos na política. De tal maneira que até já tivemos tais traficantes a se candidatarem para o cargo de presidente da República. Para quem conhece a história da América Latina sabe muito bem, e não preciso mencionar nomes. E não seria diferente em Moçambique, porque estes indivíduos precisam dos seus porta-vozes no seio dos partidos governantes para que possam fazer da política o alicerce e a proteção dos seus negócios, do tráfico. E é justamente por isso que eles colocam lá os seus porta-vozes,
os mediadores entre o político, o comércio e o tráfico. Então, ter estas figuras na Assembleia da República, a mim não me espanta, porque estas são os interlocutores válidos do mundo do crime e do mundo da política suja. Vale lembrar que estes narcotraficantes, na sua maioria, são financiadores de campanha. As campanhas de muitos partidos de governos, são financiadas por narcotraficantes. Há onde lembrar algumas pessoas aqui que no passado tivemos um dos empresários moçambicanos, o Bashir, teve problemas, mas o Bashir era financiador de campanha de algum partido, o Partido da Cor de Sangue. O Bashir era financiador deste partido. Há onde lembrar que estávamos aqui a falar das dívidas ocultas. Os arquitetos desta fraude foram financiadores do Partido do Sangue, da campanha do Partido do Sangue. Então nós não podemos aqui, de maneira alguma, olhar para o mundo do tráfico como se fosse dissociado do exercício do poder. Este mundo do tráfico está sempre vinculado às figuras que estão no poder. Ora, para além do deputado que foi apontado na Assembleia da República, quero dizer que existem mais outros, não é? É normal, é muito normal. Aliás, tão normal que inclusive existem vozes que dizem que até o presidente da República pode estar no meio de um xadrez de pessoas que estão a usar a sua proximidade para fazer negócios ilícitos. Olha, repare que o Fuminho, onde foi encontrado o Fuminho? Com quem brincava o Fuminho? Qual era o corredor onde ele andava? Não andava na Mafalala. Não estava com o pé descalço de Machazinho. Estava nos meandros do poder. É ali onde vem o alicerce, o jogo no seu todo. Então, indo à questão que coloca a questão da consequência das doenças provocadas pelo consumo das drogas, são várias. É possível, não sou médico, é possível que essa seja uma delas, mas também é possível que não, mas também é preciso ressaltar, também sou cristão. Ok. É falacioso tentar dizer que não bebemos porque somos cristãos. Afinal de contas, o primeiro milagre que Jesus Cristo fez foi transformar a água em vinho. Então não podemos aqui tentar trazer esses argumentos falaciosos como se fosse uma verdade absoluta. Então, eu continuo e reitero. Portanto, sem querer entrar no outro debate, quer nos dizer que beber não é pecado, não é? Não faz mal também. Não só não é pecado. O problema é aquilo que eu disse. É a abundância. Exato. O indivíduo deve chamar para si a responsabilidade do que faz. Exato. Consumir a cerveja. Exato. Consumir a cerveja não é problema. O problema é como você consome e a quantidade que você consome. E a abundância disso faz com que algumas pessoas acabem bebendo demais. A disponibilidade disso acaba deturpando uma camada da juventude. Quero parecer que o Benildo tem uma resposta aí. Tem alguns pontos que eu gostava de trazer aqui. Primeiro, na parte que usou um termo que para mim sabe ataque à pejoração, eu não vou responder porque a minha postura não o permite. Essa questão da abundância e disponibilidade, e depois vou entrar na questão da religião. A abundância, eu vou dar 2 exemplos. Na Índia, tem gado bovino, as pessoas consomem gado bovino? Não. Tem disponibilidade, mas pelos valores que as pessoas apregoam, não consomem. A vaca é uma carne sagrada na Índia. Aqui, se tu encontrares muçulmanos em volta de um curral de 1000 porcos, nenhum será devorado. Portanto, não podemos acusar os outros de falaciosidade enquanto nós estamos a negar a nós mesmos. E eu acho que o meu colega Marcial tem muita capacidade de análise e ele sabe o que eu estou aqui a dizer. Em relação à religiosidade, e agora eu vou permitir-me entrar numa praia que navego bem. Benildo, tem 2 aspectos, só mesmo para terminar. Essa questão do consumo de álcool. Há grupos sociais que são separados. Em Levíticos está a separação de um grupo social, que são
de sacerdotes, nos quais há um mandamento perpétuo, que é assim dito, para que não consumam álcool. Qual é o Isso está primeiro escrito. É óbvio, vou lhe dar o versículo concreto, mas está em Levítico. Não, só E para o depois, mandamento de Jesus Cristo. e depois Vou- esteja calmo, posso Tá bom, terminar tá o meu bom. raciocínio. Eu falei de grupos separados. Exato. Os sacerdotes. Vamos fazer o seguinte: os senão vamos sacerdotes. transformar o debate Não, é só mesmo religioso, para não é? terminar. Não é mesmo para colocar Exato. o debate Senão numa vamos dimensão perder o foco. religiosa. Mas há dois grupos sociais que a Bíblia separa para não consumir álcool. São os sacerdotes e também são reis. Posso depois apresentar aqui os versículos concretos Exato. relacionados Telma. a isso. Desculpa. Só uma pergunta, eu não entendi. Os sacerdotes são proibidos de... São grupos separados para Para não não consumir. consumir álcool. Reis Ok. e sacerdotes. Ok, Há uma tá passagem que diz Tá bom. que é dirigida Não, depois eu vou responder ao rei depois. Lamuel, Exato, que a mãe diz, meu Não posso filho, falar reis ainda. não bebem vinho, e tem ali uma continuidade. Não posso dar citações muito concretas, Obrigado. mas são grupos que a própria Bíblia separa para não consumo de álcool. Muitíssimo obrigado, ilustre. Telma. Muito obrigada. Eu não consumo álcool nem drogas, mas permitam-me intervir. Sou teóloga, para quem não sabia. Em relação a esta questão de bebida, é discutível até a nível de teólogos. Exato. E é uma questão que todo aluno, quando chega na escola bíblica, parece que tende a fazer a mesma questão. Mas a questão da bebida, a Bíblia não proíbe o consumo da bebida. Uma das coisas que eu aprendi em teologia em relação à questão da bebida é que a Bíblia tenta os intérpretes da Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita por homem, é que nem um código penal. Ele carece de uma hermenêutica, uma interpretação. E a interpretação que é feita acerca das escrituras, quando fala-se de bebida, cada pastor traz sua abordagem. Mas o que faz com que a igreja, muitas das vezes, limita a bebida, para o caso da minha na Assembleia, se for já perguntar um crente da Assembleia bebe, a maior parte deles não bebem. Mas o que acontece é mesmo para limitar as consequências da bebida para um indivíduo que não sabe se controlar. Isso temos como exemplo a situação de Noé, quando ele envelheceu e despiu-se e os seus filhos viram a sua nudez. Então, aquilo provou que a bebida consumida de uma forma exagerada pode nos escandalizar. A ideia é de limitar a escandalização por causa do álcool. Então, muitas vezes tende-se a reprimir e por falta de conhecimento a reprimir as pessoas que beber é pecado, mas não está escrito em nenhuma parte da Bíblia que beber é pecado. Eu sei que crentes da minha igreja podem me condenar se virem este vídeo eu a falar assim. Exato. Mas eu prefiro dizer a verdade às pessoas do que omitir. A própria Bíblia deixa o homem com o livre arbítrio de escolher o caminho certo. Exato. Eu elogio o Benildo por ele não beber, é escolha dele e nós não podemos o condenar por isso. Mas também não podemos dizer que os bêbados são pecadores. Porque ele pode não beber e cometer um outro pecado. Exato. É importante discutirmos esta parte bíblica porque há muitos consumidores do álcool que esquivam dizendo que o Jesus Cristo foi quem legalizou, não é? É importante sabermos aqui dos jovens se houve ou não uma legalização por parte do Jesus Cristo para o consumo. Alguém queria falar aí na plateia? Não sei se ainda tem o microfone. Exato. Mabunda. Primeiro, só para poder falar dos principais fatores do consumo de drogas, principalmente na fase juvenil ou adolescência. Primeiro, o principal fator a depressão. É o fator em que a maior parte dos jovens acabam imigrando nas drogas. A depressão, por quê? Porque talvez ele sente-se rejeitado socialmente em sua escola ou no grupo de amigos e mais. E ele acaba mesmo imigrando para um refúgio. Qual é o refúgio? Às vezes pode ser as drogas e às vezes pode ser o álcool ou muito mais pode ser a masturbação. Desculpa, mas muitas das vezes ele procura alguma coisa que desperte a sua atenção psíquica.
Neste caso, muitas das vezes os jovens acabam mesmo perdendo-se através da depressão. Então, a família é o seio básico para poder o jovem não perder-se. Ok. Por quê? Porque após já passar pela depressão, o jovem não tem tido assistência familiar, não tem tido assistência dos profissionais do apoio psicossocial, não tem tido assistência nem sequer de alguém que possa perceber que ele está a cair por uma depressão. As influências vêm para com ele e ele, qualquer influência, acaba imigrando pela fragilidade. Exato. Então, é importante, no seio familiar, fazer o acompanhamento da sociedade jovem, sem querer abster a sociedade adulta. É importante que cada um dos membros familiares sejam suportes de uns aos outros. Exato. E não abandonar o jovem, não é? Certo. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Primeiro, cumprimentar aos colegas do painel. Em segundo lugar, cumprimentar aqui aos colegas aqui da plateia. Bom, parabenizar também pelo tema escolhido para o dia de hoje e dizer que, na verdade, eu não concordo, né, com muita coisa que foi dita aqui. Não estão errados, mas há muita coisa que as pessoas falam e eu não concordo. Por exemplo, quando dizemos que as pessoas são influenciadas pelas outras pessoas. Não, eu não concordo. As pessoas são influenciadas até uma certa idade. Mas eu, com a minha idade, dizer que aquela pessoa influenciou-me a beber, não concordo. Eu não bebo, não consumo nenhum tipo de droga, mas convivo com pessoas que, se calhar, consomem essas substâncias. E eu não vou, se calhar, beber ou fumar porque alguém induziu-me a beber. Não. Eu vou beber, vou fumar porque eu quis, porque eu pensei eu vou fazer isso, eu fiz. Essa parte não. Mas, se forem a dizer que na família, ou melhor, a família tem um papel importante, né? Tem um papel de controlar, de conduzir aquele jovem, isso eu concordo. Porque muitas das vezes a família é que nos guia a esse tipo de caminho, nesses caminhos, né? Exato. Eu sou mãe, por exemplo, bebo em frente dos meus filhos. O que os meus filhos vão fazer? São crianças, elas ainda podem ser conduzidas. O que eles vão fazer? Vão beber, fumo. O que eles vão fazer? Vão imitar. Tudo aprende-se vendo. Mas, se eu falo isso agora, eu estou a tentar dizer que as pessoas são conduzidas até uma certa idade. As crianças aprendem. E quando vê o que elas fazem, tentam fazer. E quando fazem aquilo, provam uma vez, provam a segunda vez e já era. Está a perceber? Então, já falei aí, como posso dizer, já citei a família, vamos na sociedade. Eu saio de casa, na minha família ninguém consome essas substâncias, vou para a rua, passo de uma barraca, jovens estão a beber, jovens estão a consumir substâncias ilícitas para mim, né? Vejo aquilo, um jovem, Sheila, podes provar. E eu provo aquilo. Gosto. Vou continuar bebendo. Mas, se eu não gostei, se eu aquela substância não é familiar para mim, provei, tudo bem. Não vou provar mais, não vou beber mais. Exato. Eu acho que, como a colega aqui disse, é livre árbitro, né? Exato. A pessoa faz quando quer. A pessoa consome quando quer. Então, quando dizem que a sociedade é que faz com que... Tudo bem, nós nascemos num mundo em que as pessoas culpam a sociedade. Mas eu acho que as pessoas não têm culpa. O culpado és tu. Se tu decidiste fazer aquilo, é porque tu quiseste. Então, eu acho que
Portanto, não sei existe que nenhuma influência que possa levar alguém a consumir o álcool. Existem certas influências, mas se tu Depende aceitas da- aquela influência, é porque tu quiseste. Ok. Tá a perceber? Exato. Não é alguém que vai insistir, beba, fuma. Não concordo. Ok. Se eu fumo, se eu bebo, é porque eu quis, não porque alguém uma chegou decisão e deu pessoal. uma. Sim, é uma decisão pessoal. Exato, Eu sei que obrigado. vão discordar, mas. Sim, boa noite mais uma vez. Exato. Queria mesmo discordar. E, primeiro, vou fazer uma coisa. Na casa dos pastores tem mais drogados e prostitutas. É verdade. Mas não é o que os filhos vê. Eu sou um exemplo claro. Eu cresci vendo meu pai fumar e meu pai agredindo minha mãe, mas não consigo nem levantar mão para os meus filhos. Então, é um pensamento um bocadinho errado que trazes. Sabes, eu tenho dito na maior parte das vezes que tens de dizer graças a Deus se não faço essa coisa. Por quê? Porque há muitos fatores que levam as pessoas a fazer certas coisas. Como eu venho dizendo aqui, primeiro são fatores espirituais. É a primeira coisa. Nós estamos no meio de uma sociedade onde, fora do mundo que nós conseguimos ver, existe um mundo invisível. E também para responder àquela situação de Bíblia, porque isto, porque aquilo. Sabes, a Bíblia é controvérsia. Desde os tempos de Tratado de Nicéia, onde fatiou-se a Bíblia. Vamos esquecer, acredita que Deus é amor e acabou. O resto das coisas, manda fumar, só não fuma. Sim, sim. Mas, Sinceramente. Eu gostaria de salientar aqui sobre alguma teoria de aprendizagem de Albert Bandura, sobre a teoria de aprendizagem por observação. O meio social, ele determina, assim, apoia as crianças a imitarem aquilo que nós fizemos. Como é que é? Tem 3 fases. A primeira fase é de aquisição. Aquisição quer dizer vê através da observação, retém quando ele estiver sozinho ou com o grupo social dele, outras crianças, a tendência é de replicar. E depois, a seguir, vem a aplicação. Então, nós temos tido festas de forma descontrolada, chiques, hein? As crianças observam aquilo. Então, eu acho que as crianças estão cientes de que estão no meio social, não é? Mas o nosso papel importante é ensinar as crianças que vocês não estão na idade certa para isso, ok? Então, também no momento de festa, temos que saber que tipos de festa estamos a dar. Há festas que não podemos estar ao lado das nossas crianças, podemos inventar uma outra atividade muito longe do stick, por exemplo. Sabemos que stick é para todo mundo estar aí a conviver, vamos querer beber, então podemos mandar essas crianças para uma outra família que não vai decorrer esse tipo de coisa. Exato, muitíssimo obrigado, Luís. Vamos para a ferida, por favor, vamos para a ferida. Aqui há muitas mulheres que têm filhos sem pais, não é? Que se diga, não estão a ver com os pais. Mas se formos analisar a situação destas mulheres, algumas foram engravidadas lá onde houve troca de 2 brutais, 2 cervejas e acabou tendo esta gravidez. Na vossa opinião, a falta de valores, o que está acontecendo na nossa sociedade? Parece que as mulheres envolvem-se com muita facilidade em troca do álcool, em troca das drogas. Já consigo Macome, não é? Por ser homem, é jovem, não é? Porque este problema começa com os homens, não é? Somos nós que aliciamos as mulheres com essas 3, não importa aqui a marca. Exato. Bom, eu acho que O que está a falhar? A falta de valores? para mim não se trata de falta de valores, não se trata de... Trata-se de uma coisa muito mais complexa, no meu entender, que é a condição econômica que a maior parte da juventude se encontra. Aliado a isto está o fato, a necessidade de ser aceito socialmente. A busca da aceitação social faz com que algumas pessoas
se envolvam até... Há uma obra muito interessante que lembrei-me agora, do Fanon, Pele Negras, Máscaras Brancas, em que ele vai trazer a questão da máscara e vai trazer que a sociedade, o homem negro, quando se envolve com uma mulher branca, veste a máscara da tentativa de superioridade e tentar curar as feridas do processo colonial porque ficou com uma mulher branca. No entanto, a mulher branca, quando se envolve com um homem branco, ela se submete às mais perversas coisas, só por querer ter o status social de que está envolvida com um homem branco. Exato. Esta experiência pode ser trazida aqui para pensar este dado que traz. Por quê? Porque muitas vezes nós mensuramos por conta da bebida que trocamos, mas no fundo não é isso. Não é pela bebida que nós os homens, nós que bebemos, pagamos a alguém que está no bar, que acabamos nos envolvendo com ela. Exato. Existe aqui eu tenho muitas pessoas com quem tenho me relacionado, muitas moças, que têm uma estrutura econômica sustentável. Acho que eu cometi gafe aqui. Mas vou relacionar-se. Pode relacionar-se no sentido de amizade. Pode ter dito a verdade. Não, eu sou uma pessoa muito socialmente acessível. Eu me relaciono de forma amigável com muita gente. Não no sentido poligâmico do termo. Aliás, esse é um outro debate que até temos que trazer. Mas neste momento eu relaciono-me com muitas pessoas, tanto com homens, tanto com mulheres. E neste âmbito de relacionar-me com as pessoas, percebo que, por exemplo, as mulheres que têm uma estabilidade econômica facilmente são manipuláveis por essas questões de brutal e você leva ela, fica com ela ou sei lá o quê. E o tipo de conversa que se desenvolve neste meio é diferente das conversas que são desenvolvidas daquela classe, grupo que é frágil financeiramente, que não tem sustentabilidade. E isto é justamente o fator pelo qual eu trago a ideia de que a ausência de uma formação de qualidade, a falta de emprego, a falta de estabilidade econômica, influencia na construção social, e a consequência disto é que, ao nos deixarmos levar pelos efeitos de um consumo excessivo do álcool, acabamos esbarrando numa consequência que é esta, de ter mais pais e filhos de pais separados sem sequer assumir nenhuma responsabilidade. Mas isto não é necessariamente por causa do álcool, é por causa da fragilidade social em que estas pessoas se encontram, porque pode não ser no álcool. Às vezes até estas pessoas se envolvem com os tais, como é que dizem, sugar daddy, os sugar daddy. Eu não acredito que aqueles sugar daddy fazem isso simplesmente por causa de umas tais cidras que compram para elas. É a necessidade de ter um iPhone, de ter uma calça da tal marca X ou sei lá o quê, que acaba levando as pessoas a se disponibilizar para tal coisa. No entanto, as que têm capacidade de comprar pelo seu próprio dinheiro não submetem-se a isso. Exato, exato. Muitíssimo obrigado, Macome. Alice, que análise faz deste assunto? Há muitas mulheres aí com filhos sem pais. Como é que vê por isso? Ali o meu que disse o colega Macombe, é verdade que existe essa necessidade das mulheres de terem algo que as outras também têm. Não tendo condição financeira, acabam submetendo-se a situações do gênero, como relacionamentos com sugar daddy, como cá disse. Mas para mostrar a outra pessoa que eu também tenho a mesma condição que você tem, eu posso ter o que você tem. E aliado a isso também, eu acho que ele já falou tudo, né? Está a falta de educação. Ok. E são esses fatores. Eu acredito que, como jovens, principalmente a juventude aí que tem mostrado mais vulnerabilidade neste assunto, e também as redes sociais. Quando, por exemplo, você segue uma conta de uma pessoa que tem condições, você vê o que a pessoa consome, o que a pessoa veste,
você tenta, de uma certa forma, querer imitar a pessoa e não sabe ao certo de onde vem aquilo. E a forma mais fácil de chegar até aquele caminho é essa, de envolver-se com os mais velhos, envolver-se com pessoas que podem dar-te algo em troca. E neste processo todo de relacionamento, acaba tendo essa gravidez e pronto. Exato. A pessoa acaba ficando assim, o que é muito negativo, porque são jovens, algumas não têm ainda idades consideráveis para serem chamadas de mãe. Exato, exato. Mas porque a sociedade ultimamente está desta forma, acabamos vendo o que acontece tanto nas redes sociais, tanto na vizinhança, até no seio familiar também acontece. Jovens, crianças abaixo dos 17 anos já são mães e não procuram uma formação acadêmica, procuram apenas pelo dinheiro. E o dinheiro que elas procuram não é pelo emprego, é através de troca de favores, é através de saídas noturnas, que é lá onde encontram essas facilidades. Complicado, muito feio. Yolanda. Esse tema é bem interessante. Digo que é bem interessante porque na matéria que acabaram de trazer, de sugar daddies, isso é consequência de má estrutura social, a falta de uma boa educação, seremos repetitivos, infelizmente, uma boa educação, pobreza extrema, porque nem sempre é uma brutal. Eu tenho muitos amigos que têm se lamentado, poças, pai, eu conheci uma moça, infelizmente eu tive que deixar porque pediu-me megas. Epá, eu conheci uma moça, infelizmente eu tive que deixar porque no dia seguinte, pediu semeticais, disse que não tem caril. Eu conheci uma moça, e não, mulheres de hoje em dia, desculpa lá, mas isso parte de onde também tem a questão da família, a educação, os princípios que se transmitem a esta moça. Eu sinto-me feliz por estar aqui a falar deste tema, porque falo seguramente que tenho sido decepção de muitos sugar daddies. A minha forma extrovertida, alegre, facilmente atrai pessoas e se decepcionam porque quando tu tens uma boa educação, quando tu tens estabilidade, ainda que tu não estejas ao nível de ter o último iPhone, estou a usar Samsung, mas não preciso competir com ninguém, perdi o meu iPhone desde que eu consiga me comunicar. Se eu consigo vestir, estar limpa, estar organizada, eu não preciso. A minha boa educação faz-me perceber que eu não preciso me vender a ninguém para... Por isso que nós vamos ter que chamar a educação neste momento, me vender a ninguém para que ele ofereça-me um carro. Há quem pode dizer a mim, Vlatelma, eu não acho que uma menina bonita como tu deve continuar a andar a pé. Eu posso te oferecer isso, o que achas? Eu digo, se não queres continuar a falar comigo, pare por aqui. Ainda que eu tenha que levar anos, se for para respeitar um processo, para eu ter o que estás a me propor, eu vou respeitar. Então, a educação é essencial, é extremamente essencial. A falta de condições, a pobreza, chega a sujeitar algumas moças a estas situações muito humilhantes. Eu acho isso é um desprezo para uma mulher ouvir que está a pedir 10, 20 meticais dia seguinte ou naquele momento. Isso me constrange, me deixa sem estrutura de verdade. Me deixa... Não, é constrangedor. Então, nós temos que lutar por uma sociedade que garante primeiro uma boa educação, que tenhamos famílias que transmitam valores e princípios, que possam fazer crescer, que possam garantir uma boa personalidade, um bom comportamento, porque nós não podemos ignorar. Vou voltar a uma situação que o Benildo cá trouxe. Ele disse que nós não podemos culpabilizar a falta de emprego, não podemos culpabilizar a falta de educação como incentivo ou fatores que induzem ao consumo das drogas. Mas eu queria dizer assim, Benildo,
nem todos que foram às drogas, se tu vais lá e perguntas como é que tu entraste no mundo das drogas? Aí quem vai dizer, eu passava fome e não tinha o que comer, então conheci um amigo que me apresentou este negócio e eu fui lá. Também pode encontrar um jovem que vai dizer, eu estava prestes a me lançar numa ponte, achei que deixa-me começar a beber para espairecer, desanuviar. Então não podemos ignorar este fato, achar que as pessoas só recorrem às drogas por causa dos grupos sociais em que estão envolvidos. Eu tenho a máxima certeza que o Benildo tem domínio da psicanálise, pode não ser a 100%, mas ele tem noção de que a depressão, a ansiedade, por falta de algo, pode te fazer recorrer a um alívio. Pode não ser só na bebida. Aqui até se alivia por sexo. Nós vamos falar aqui, se formos a desmanchar a psicanálise, vamos ver que o indivíduo tem várias formas de se aliviar. Então não podemos ignorar isso. Benildo, termino consigo. Qual era a questão mesmo? É que desviou-se muito. Desenvolvimento de mulheres com... sim, muito obrigado. Exato, em troca de favores e tal. Algumas até entram no consumo das drogas para ter um sustento para lá em casa. Duas questões prévias. Eu fiquei feliz porque o Marcial depois conversou comigo e até ficamos aqui a fazer umas trocas de informação. Ele fez uma arguência que teve a tendência de ir de encontro com aquilo que eu estava a dizer. E o segundo é que o que eu pretendi trazer é o fenômeno como um todo, não ignorando todos os fatores que foram aqui trazidos, mas para ampliar o nosso raio, no sentido de debatermos e considerarmos todos os outros aspectos que podem estar correlacionados com o consumo de álcool e drogas nos jovens. Portanto, não ignorei os outros grupos e outros fatores. Em relação à questão, nós temos que tentar cruzar isso com dois fatores que não podemos ignorar. A modernidade e também a globalização, que em algum momento se encaixam. Para mim, o resumo de modernidade e globalização é imposição de culturas, modos de vida e consumo do Ocidente para o resto do mundo. Por isso, eu costumo dizer que as maiores vítimas da modernização são as mulheres. Porque todo aquele movimento, o feminismo e etc., o que é que trouxe? Trouxe essa desestruturação na base social daquilo que é a educação das nossas mulheres. As nossas mulheres tinham um padrão educacional e de inculcação de valores muito fortes e que permitia elas terem uma base. Essas questões, não estou a ignorar o fato da prostituição também ser uma das profissões mais antigas, mas o que eu quero trazer aqui é que houve essa transformação e essa necessidade de afirmação da mulher na esfera social, fruto dessa globalização, já iPhones e tudo isso temos que enquadrar numa cadeia global em termos de venda, e há muitas instituições envolvidas nisso, empresas que querem vender e investem toda a maquinaria, do ponto de vista de comunicação, para levar as pessoas quase que de forma na inércia disso, todo mundo quer comprar, quer ter e quer apresentar esse poder. Portanto, gerou essa competitividade entre as mulheres e, no entanto, também tirou as mulheres da esfera privada, que muitas das vezes estavam isoladas, entre aspas, no seio familiar e onde eram destrinçados todo um conjunto de valores e normas, para a esfera pública, onde estão, de certa forma, expostas, e é nessa esfera pública e nesse desejo de afirmação, de equiparação mais ou menos em relação ao homem, todos aqueles valores que são trazidos para mim pelos movimentos feministas, que eu tenho um quê de interrogação da fiabilidade daquilo, não numa dimensão machista, mas numa dimensão de perceber até que ponto se faz uma peneiragem de todos esses valores que são apregoados pelo feminismo para a realidade social moçambicana, de modo a que o processo de educação das nossas mulheres, sem, no entanto, tirar o fato de retirar da esfera só privada para a pública, mas passar por essa peneiragem social ao ponto de não produzir o padrão de mulheres que hoje em dia estamos aqui a discutir e que chama a vergonha de alguns que estão aqui. Portanto, para mim, esse fator de peneiragem no processo educacional, temos desafios de globalização, mas é importante fazer essa peneiragem para inserir as mulheres na sociedade e não estarem
vulneráveis e voláteis para esse tipo de situações. Exato, muitíssimo obrigado, Benildo. Infelizmente não temos mais tempo. Eu volto à plateia, vou dar 1 minuto para cada um para poder tecer as últimas considerações. Começando já consigo, boa noite, deixa a sua opinião e últimas considerações. Boa noite, aqui é a Aida Escumani. Voltando, acabei me perdendo, mas a situação da vulnerabilidade das mulheres nos últimos tempos. Eu acho que trata-se de uma coisa mais que tem a ver com a educação. Eu olho mais, ou falo mais com os pais, né, das meninas, que um dia depois elas se tornam mulheres. Acho que os pais, além de serem pais, têm como obrigação serem padrinhos dos próprios filhos. Exato. Filhos, principalmente as meninas. Não, nem existe principalmente as meninas. Tanto os meninos, tanto nas meninas. É importante um pai, não é, estar a par da educação do seu filho, conversar mais com o seu filho, entender mais os anseios do próprio filho, os medos, as dificuldades, porque vivemos numa sociedade onde um filho vive com um pai ou uma filha vive com um pai, passa necessidade. A primeira coisa que a criança, ou já está na fase da adolescência, não, principalmente na adolescência como jovem, a primeira coisa que pensa quando tem um problema é buscar soluções fora de casa. Não começa de dentro. Exato. Começa a buscar soluções fora, a partir de fora. E na maioria das vezes isso dá em problemas. A criança deve crescer a saber que, se eu estou em problemas, a primeira pessoa que eu devo recorrer é o meu pai, ou a minha mãe, o meu irmão, o meu tio. E depois é que eu saio, talvez, para a amiga, para o amigo, para o meu namorado, se já está na fase de namoro. Porque vivemos numa sociedade em que o pai já dá uma educação à sua filha. Eu vou te dar escola até onde eu puder. Vou te dar comida até onde eu puder. Essa coisa de penso é muito difícil. É raro encontrar um pai conversar com uma filha em relação à situação, ela como mulher. Eu tive uma educação diferente. Eu até hoje, quando estou em problema, por mais que seja um pequeno problema, eu começo a partir da minha mãe, do meu pai. E às vezes o problema nem sai do quintal. Eu busco soluções dentro do que da minha família, com os meus pais, graças a Deus, que estão vivos. Então, é importante que os nossos pais, os papais lá em casa, comecem a conversar mais com os filhos e façam perceber aos seus filhos que nós estamos aqui. Dentro do pouco que nós temos, podemos tentar resolver essa situação. Caso não, seremos nós os primeiros a tentarmos buscar soluções fora, não é? Mas, ok, estamos todos dentro de uma luta, vamos. Para que a mulher não veja o sugar daddy, o amigo, o namorado, não é? Como solução, primeira coisa, primeiro como boia para tudo isso. Porque é aí que nós temos essa parte da prostituição, ainda infantil. Exato, exato. Temos que desmitificar isso, temos que tentar combater, não é? Combater. Exato, muitíssimo obrigado. Ilustre. Últimos pontos. Sim, eu gostaria de... Como solução para este problema, não é? Sim, a primeira solução é os municípios têm um papel fundamental, né, para estancar esse mal. Em que sentido? Se formos a ver, nós temos mais barracas do que locais de campos de futebol, bibliotecas, jardins, onde as pessoas poderão mais preferir ir para ter lazer. Vamos, por exemplo, viajar para a praia de Macaneta está caro, porque tem lá uma portagem, hein? As pessoas não se sentem livres para ir para lá, essa coisa toda. Então, os municípios, estamos em época de eleições, né? Daqui a pouco. Então, é preciso que os candidatos tenham um bom projeto sobre este conteúdo, sobre como estancar este mal, através de boas políticas de governação. Obrigado. Obrigado, Ilustre. Abunda. A única forma de estancar esse problema é escolarizar a sociedade. Dar escola aos jovens de qualidade, para que os jovens
tenham uma consciência ativa, uma consciência diferente da prostituição. O que leva as pessoas a entrarem na prostituição? Muitas das vezes o que leva as pessoas a entrar na prostituição é a falta de dinheiro. Arranjam soluções fora de casa. Então, é importante que o governo interaja sobre essa situação. Como o colega esteve a dizer, os municípios têm um grande desafio de poderem propor mudanças para a sociedade jovem, dar uma boa educação e colocar uma biblioteca em cada bairro. Exato, muitíssimo obrigado, Ilustre. Boa noite mais uma vez. Para minimizar essa situação, eu acho que vem de dentro de cada um de nós. Porque se formos já a ver, por culpa de algumas, todas são manchadas. Por culpa de algumas maranzas, todas são maranzas. Então, eu sei que dói um sugar daddy te prometer um carro e tu recusares, mas epa, segura-te um pouco. Pelo menos te segurares. Quando algumas dizem não, eu acho que dá para mudar alguma coisa. Porque sujam todas. Talvez nós as outras somos santas, mas todas acabam sendo bandidas por causa de alguma. Então, isso é algo que tem que vir de dentro de nós. Cada uma saber dizer não. Porque machixa, enfim. Inocência. Resolver esse problema não é muito fácil. Porque, primeiro, o governo em si deve criar políticas que ocupem a juventude. Por quê? Porque, vou dizer, mesmo as pessoas que entram às 7 e saem às 15 são desocupadas, porque até 15 horas já não faz nada. Então, a maior parte de nós moçambicanos, nós não somos produtivos. Nós não produzimos. Nós temos de pegar o exemplo da China. Na China trabalha-se. Se, afinal, essas viagens que esses tipos fazem, não sei o quê, essas viagens de relações, isso, aquilo, fazem para quê? Então, tinham de ir buscar conhecimento, em vez de gastar dinheiro público para não fazer nada. O que deve acontecer aqui é trazer-se políticas e colocar este país a funcionar de verdade. O motor deste país precisa voltar a funcionar, colocarmos óleo, aquela coisa toda, para o motor deste país funcionar, para o jovem ter um foco, porque o jovem não tem foco. Portanto, o jovem está perdido, não é? O jovem está perdido. E o jovem quer fazer alguma coisa, mas esta coisa não existe. Porque temos jovens no M-Pesa, temos jovens na Baixa da cidade, temos jovens em quase todo o canto. O jovem tenta fazer alguma coisa, temos jovem gai-gai, muita coisa, mas por a verdade, o governo não ajuda. Nós temos um governo que não ajuda. E tudo isto é culpa da pessoa que desgoverna. Obrigado, Inocêncio. Alice, comece consigo. Últimas considerações. Primeiro, agradecer pela oportunidade e agradecer pelo tema também muito interessante. Agradecer aos colegas da plateia, agradecer aos colegas aqui do painel, obrigada. E apelar também aos jovens que tenham mais foco, que tenham determinação e que não se deixem levar pelas influências. Claramente, como disse a colega do painel, aliás, da plateia, claramente que as coisas partem primeiro de dentro para fora. Se você já tem um certo princípio, dificilmente será influenciado. Porém, aqueles que não são tão fortes assim quanto outros, não é mais por essa via. E também, sem desmerecer as pessoas que são conscientes, as jovens que têm capacidades de autossustentar-se, jovens que têm capacidades de entenderem que, na verdade, não precisamos depender de alguém para trazer algo até nós, mas nós também podemos fazer a diferença. Parabenizar também a todos aqueles que, de certo modo, trazem uma identidade mais evolutiva aos jovens. E quanto ao tema acerca
da vulnerabilidade feminina. Eu acredito que se nas escolas continuassem a dar as palestras, não sei se ainda dão, mas quando eu frequentava, né, o ensino médio, davam sim. Se continuassem a dar essas palestras, seria de muita ajuda para os jovens, porque é a partir daí que começam a se perder, é a partir daí onde começam a enxergar a vida de uma outra forma. Exato. Como a juventude é feita de experimentos, é uma mudança repentina da infância à fase adulta, então os jovens querem experimentar tudo. Essas palestras ajudam, de uma certa forma, a moldar aquela que é a identidade do jovem. Exato. Obrigado, Alice. Benildo. Bom, eu acho que a escola é uma extensão do que nós aprendemos em casa. E, portanto, quer para o álcool e para a droga, nós vemos a componente educacional como fundamental. E acredito que a maioria das intervenções que aqui foram trazidas tenderam para esse aspecto educacional, que eu falo mais da componente de sociabilidade. Há necessidade de se revisitar os espaços de sociabilidade, desde a escola, desde os lugares de pares, no sentido de projetar uma espécie de educação por substituição. Todos aqueles valores que outrora foram construídos de aceitação de álcool e droga, é importante fazer um processo de desconstrução e de reversão e substituir por outros mais valores. Por que não incutir no jovem não afirmação através do álcool, mas através, por exemplo, de atividades desportivas? Nós estamos num contexto em que o que nós vemos é o que nós transformamos na nossa realidade. E, portanto, se houver muitos elementos que apontam para o sim do álcool e das drogas, obviamente a mente do jovem vai consumir isso e vai ficar como o padrão, como o normal. Portanto, é necessário criar-se bases sociais e até, do ponto de vista de estrutura organizacional, que permitam os jovens estarem mais inseridos em processos e em contextos cuja formação cerebral e dentro dos espaços de sociabilidade no qual se insere, agregue valores sobre questões que possam ser diferentes em relação ao álcool e droga. Eu penso que essa é a solução mais chave em relação a esse assunto do consumo exagerado de álcool e droga nos jovens. Exato. Muitíssimo obrigado, Benildo Pinto. Telma, Yolanda. Bem, irei dar um desfecho voltando ao tema principal e ao segundo subtema que foi levantado. Gostava de dizer que estamos a abordar um tema que, na minha abordagem, em algum momento até fico um pouco limitada, porque eu percebo que, ainda que estejamos aqui a falar de consumo de álcool e droga, no nosso país eu chego a ver o álcool como uma boa estratégia de governação. Digo isso, boa estratégia de governação, porque um indivíduo frustrado facilmente se refugia na bebida. E é de conhecimento do nosso governo que a maior parte da população é frustrada. Okay. E temos políticas de bebida que é mesmo para fomentar. Nós temos soldado, temos com 50 meticais, o indivíduo consegue se estragar. Por que não consegue alimentar-se com 50 meticais? Por que não substituir esta facilidade de estragar o indivíduo, de lhe tirar a consciência com uma boa alimentação, com uma boa educação? É um pouco irrelevante estarmos aqui a falar se não tomarem em conta as intervenções que foram aqui levantadas, porque aqui tem que haver uma questão de haver debates e vontade política de melhorar algumas políticas. Exato. Nós temos que ter a capacidade de imitar políticas que promovem crescimento e desenvolvimento econômico de um país. E o jovem é que tem a força motriz de fazer acontecer. Infelizmente, são os jovens que mais se refugiam nas drogas e na bebida. E nós somos a maioria. Por isso que eu chego a dizer que a bebida, a droga, acaba sendo uma boa estratégia de governação para um país como o nosso. E
A segunda questão que eu poderia aqui levantar, relacionada à questão da vulnerabilidade da mulher, o modernismo, os movimentos feministas retiraram-nos alguns valores, infelizmente. E há um espírito de competição entre as mulheres, sobretudo não só entre mulheres, mas também com os homens. A mulher tem uma tendência de se sobrepor atualmente, de mostrar que também pode. E não importa o caminho que ela deve seguir para poder mostrar a sua pujança, o seu poder como mulher. Então, isso tem estragado a nossa sociedade. Eu acho que é uma necessidade de rebuscar os nossos valores, ainda que para algumas estes valores parecem ser tradicionais, valores ultrapassados, mas nós precisamos de rebuscar os nossos princípios. Obrigado, Telma. Marcial. Bom, é muito bom ouvir essas coisas. O Benildo esteve aqui a dizer que eu concordei com ele, mas na sua intervenção anterior não concordei com ele, mas vou concordar contigo com a que fez sobre a modernidade. E só faltou dizer que o que você disse está no Zygmunt Bauman. Faltou fazer a citação. Porque a modernidade líquida, a sociedade de consumo, tudo que você disse é de Bauman. Então é muito bom citar. O outro fator, quando vai falar da questão do feminismo, é muito bom também voltar a citar a Yoronke, a escritora nigeriana. É ela que traz essa abordagem. Então era só para concordar, era só para concordar contigo, mas trazer as citações. Não precisa trazer, isso é um programa de televisão, não precisamos estar sempre a citar. De falar. É preciso dar a César o que é de César, você é religioso. Agora, quanto a este aspecto, eu penso que nós não resolvemos a situação condenando o consumidor final. Exato. É preciso atacar o topo do iceberg. Quem traz, quem distribui e quem se beneficia destes produtos. Atacar o cidadão pacato, nós vamos levar ele, vamos colocar ali, só vamos incrementar, vamos aumentar gastos, vamos aumentar despesas para o Estado, porque aquele indivíduo, até uma mais-valia, ele está na cadeia porque tem mata-bicho, almoço e jantar. E já agora, a Ministra da Justiça terá dito nesta semana que o recluso gasta 600 meticais por dia, não é? Então, vale a pena. De alimentação, estamos a falar de alimentação. Então, vale a pena. Olha só, o indivíduo que está preso tem melhor alimentação do que o que está fora. Exato. Então, para mim, no meu entender, vale a pena atacar o iceberg para que a gente não tenha que ter mais despesas com a população carcerária. E só para finalizarmos, acha que o governo está pronto para atacar o topo do assunto? O governo não tem como atacar o topo do assunto, sendo que ele é o topo do assunto. Exato. Muitíssimo obrigado, Marcial. Quero pedir uma salva de palmas para todas as pessoas que aqui saíram. E assim, estimado internauta e telespectador, muitíssimo obrigado por ter acompanhado o programa Linha da Frente, hoje quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar na próxima edição, próxima quinta-feira. Uma boa noite e até lá.